Fala investidores, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje nós vamos comentar um pouquinho do HGLG, é um fundo imobiliário gerido pela Pátria, ele é do setor de logística. E se você é investidor, obrigatoriamente você tem que saber o que é o HGLG. O HGLG é o maior fundo imobiliário de logística que nós temos na bolsa e muita gente tem na carteira porque ele é um fundo bem defensivo, tá? A gente considera ele um fundo high grade. E assim, antes de começarmos e antes da gente ir aqui no relatório gerencial, eu preciso lembrar uma coisa a vocês. Esse vídeo aqui é meramente informativo, não estou recomendando a compra ou a venda de nenhum ativo, até porque eu não sou analista, tá? Então, antes da gente começar aqui a leitura do relatório do mês de maio, eu vou fazer aquele bom e velho raio-x que a gente sempre faz, tá? Então, a HGLG está sendo cotado hoje a R$ 151,39, tendo um dividend yield de 8,72%. Sendo negociado também com deságio de 11% ao PVP de 0,89. Tem uma liquidez média gigantesca, né, que é 14 milhões de negócios que são feitos em apenas um dia. E você vai ter a noção de quanto é gigante isso agora. Quantas casas que você tem aí, que às vezes está na sua cidade, tem 3, 4, 5 anos para vender e não consegue, em uma casa de 100, 200 mil reais. Então o HGLG negocia 1000 vezes essa casa no dia, até mais. Então é muita liquidez que ele tem. Aí nós temos aqui uma variação positiva de 5,85% nos últimos 12 meses, mas do último pico até o presente momento, uma desvalorização, peguei um pouquinho abaixo aqui, de 0,98%. Na verdade eu ainda peguei um pouco errôneo aqui, que é 3 e pouco por cento. Aqui, ó, 3%, tá vendo? Uma desvalorização de 3%. Então, vamos lá para o relatório do mês de maio. Tem algumas coisas interessantes para a gente poder destacar aqui. Inicialmente, né, o HGLG ele busca trazer retorno para o cotista através de empreendimentos imobiliários, voltado primordialmente para operação logística e industrial. Então, sempre tem esse resumo da carteira, né? Eles trazem aqui um parâmetro geral de como foi os mercados aí no mês de de maio, e traz também a macroeconomia aí fora tudo. E agora chegamos aqui no comentário da gestão. Nós temos um parâmetro básico do que o fundo gerou, então ele tem uma receita total de 1,24 por cota, o que resultou no final de R$ 1 por cota. Tiveram também a venda de alguns fundos imobiliários, que gerou 2 centavos por cota, e no geral ele tem aqui 13 centavos por cota acumulado. Aí eles distribuíram 1,10 no mês. Aí você pensa, então quer dizer que ele está queimando caixa, né? Aí eu preparei essa planilhazinha aqui para a gente poder observar. Depois eu explico a vocês o que é essas continhas que nós fizemos cá, tá? Então, o que é que acontece? O HGLG, ele tem um contrato que é com a Volkswagen. Aqui, ó, a gente consegue ver aqui, ó. Nesse relatório aqui que foi no mês passado, em abril o fundo gerou uma receita de 1,47 por cota, o que levou um resultado de 1,24. Neste meio houve um impacto do pagamento trimestral do aluguel da Volkswagen. E o HGLG, ele tem essa transição aí com a Volkswagen, só que ele acaba não liberando isso como os outros fundos fazem. Como é que os demais fundos fazem, tá? Todo mundo tem aí contrato semestral, trimestral, mensal, mas o que acontece? Os outros fundos, eles publicam na sua DRE tranquilamente a divisão desses aluguéis. Por exemplo, os demais fundos recebem aqui um aluguel trimestral, todos aqui no mês 1, vamos supor, é só um exemplo, tá? Então, o que é que os outros fazem? Eles pegam esse valor aqui do mês 1, eles dividem para 3 meses, mês 1, mês 2 e mês 3. Então, eles divulgam na DRE e pagam o dividendo fracionado ali em relação a esse aluguel. Aí, por exemplo, nesse intervalo de tempo aqui, ele recebeu R$30, né? A mesma coisa que o HGLG faz, ele recebeu R$30. Porém, o HGLG só reporta quando entra esse valor no fundo. Então, R$30 no primeiro mês, no segundo mês, ele utiliza um pouco da grana que foi desses R$30. Vamos supor que ele utiliza R$10 aqui, aí fica 20. Aí depois ele utiliza mais R$10 aqui, aí fica R$10. Aí ele utiliza de novo, depois ele recebe o aluguel e reporta ali na DRE
e vai fazendo mais uma vez fracionado esses momentos. É importante ressaltar isso porque às vezes o cotista iniciante ali que está começando a estudar o fundo, ele não sabe dessa informação, então pensa que o fundo está queimando caixa e verdadeiramente ele não está. E os demais fundos, né, como eu falei, eles recebem também o trimestral, porém reportam todos os meses as frações ali. Então acabam mostrando que o fluxo de caixa está normal. Agora a gente vai para, perdão aí, a gente vai aqui para voltar de novo no relatório gerencial, que tem uma coisinha interessante para a gente falar aqui sobre a movimentação de locatários, tá? Então aqui no ativo de Guarulhos teve a saída do Zeralog, no ativo Torino a saída do FedEx, no ativo CLE a saída de Pedroso Martins e o PMLog e TLS no ativo São José dos Campos e a saída de Félix Optical. Temos aqui também que foi no ativo de Duque de Caxias. Houve também a entrada da Rodocargas, que foi no Duque de Caxias, né? Então saiu aqui. Não, perdão. Então esses aqui foram saídas e a partir desse aqui, né? Que foi em Duque de Caxias, houve a entrada do Rodocargas. A vacância ela aumentou para 3,9, mas isso aí já era esperado, né? Eles estavam com uma projeção aí para setembro de 26, que a vacância ia chegar em 4,2%. Lembrando que esses valores aqui, eles certamente vão ser alterados no próximo relatório gerencial, já que eles estão aí com a incorporação do LVBI e também teve a aquisição do Patielli, né? Então algumas coisas já mudaram, inclusive essa parte aqui dos indicadores financeiros já deveriam ter mudado, mas não mudaram ainda, porque já houve aí a entrada dos ativos do Patielli na carteira do fundo. A gente pode ver isso facilmente aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Tá. Isso aqui, ó. Então nós temos 41 imóveis nesse mês e 186 locatários. No relatório do mês passado, nós tínhamos ali 37 imóveis e 183 locatários. Então a gente teve aí uma entrada desses imóveis e desses locatários que foram advindos do Patielli, tá? Eles falam um pouco sobre a alavancagem financeira, né, que encerrou o mês aqui em 8,88%. E se observar as dívidas que foram contraídas via SPE, nós temos ali 10,4%. Falam também mais uma vez sobre a conclusão da obra aqui do galpão de Simões Filhos, que está 99% concluída, com o galpão em operações e licenciamentos e licenças emitidas. Tem uma questão interessante aqui para a gente falar, que é em relação aqui ao Patielli, né? Mais uma vez, eles adquiriram, né, o Patielli com o valor que foi adquirido dessa primeira edição, um valor de 532 milhões. Então eles trouxeram aí todos esses ativos do Patielli. O cap rate médio foi de 10,7%. E tem uma coisa interessante que é isso aqui, ó. Pessoal, houve ainda, eles estão esperando ainda, né, a CVM dar o parecer em relação agora à incorporação dos fundos do LVBI 11. E é interessante a gente ressaltar isso porque o que eles estão esperando. Quando você é cotista do LVBI 11 e você não aceitou essa incorporação, você não aceitou você aceitou os fundamentos do LVBI, mas não aceitou do HGLG. Então eles estão dizendo assim, ó, CVM, esse pessoal aí que não aceitou, nós não queremos reembolsá-los, porque a gente quer fazer logo a transação para adiantar o lado, então eu vou dar as cotas, depois o pessoal libera, vende as cotas no mercado e recebe o dinheiro. Você acha o quê? Aí a CVM precisa dar o parecer dela, né? E era para ser agora nesse primeiro semestre de 26, mas não aconteceu. Provavelmente não vai acontecer mais nesse primeiro semestre, agora só no segundo, né? Já estamos aí na metade do mês de junho, então agora é só esperar para ver. Nós temos a performance, né? Que foi o HGLG, ele bateu aqui o IFIX no mês, perdeu aqui também para o CDI bruto, né? Em 2026 ele está quase pau a pau com o IFIX. É difícil ganhar o CDI bruto, tá, gente? Ainda mais no curto período de tempo assim. Agora é complicado porque a taxa estava acima de 30%, acima de 14% a maior parte do tempo aí. Chegou até 15% e agora que começou a descer, que está em 14,5%. Agora a gente vê, né, desde o início, aí nós conseguimos ver a diferença. O HGLG ele bateu todos os índices, além de que ele dobrou em relação ao CDI, tá vendo? A distribuição por cota, ela vem sendo mantida desde 2023, 2022, se não me engano, eles são em 10 por cota. E ia ter uma história aí que eles soltaram, que iriam fazer uma revisional desses dividendos, que ia aumentar para 1,17. Aí eu não lembro se foi para esse segundo semestre, ou se é ainda para o próximo ano, né, que é em janeiro de 2027.
mas vamos aguardar. Aqui na DRE, vocês podem perceber, eles não reportam, como eu falei, o lucro advindo aí da Volkswagen, né? Então, esse mês eles usaram, aí mês que vem usa de novo. Aí no próximo mês a Volkswagen paga de novo e eles vão utilizando e fazendo essa transição assim direto. Então, teve uma receita de locação de 52 milhões. Vamos ver o mês passado como é que foi, com a entrada aí do 60 milhões, né? Então, praticamente 8 milhões que é advindo da Volkswagen. Aí teve uma receita imobiliária de 2,52 milhões e meio. Teve extraordinário que foi 1 milhão e 100 mil. Aí teve um total, né, de 56 milhões e meio, pode dizer, né? 56 milhões e 500 mil, pode-se dizer. Quando tirou a despesa, que foi 11 milhões, resultou aqui num resultado de 45 milhões e distribuiu 50 milhões. Então, é como eu falei, o fundo ele gastou mais um pouquinho desse rendimento aqui que foi do ativo referente à Volkswagen, tá? Então aqui super tranquilo por enquanto. Tem uma questão que eu quero falar com vocês, que é em relação aqui ao passivo do fundo, tá? O fundo hoje tem um passivo de 1,1 bilhão. É uma grana danada, né? Então é praticamente, acho que é 20%, 20 não? Deixa eu ver aqui quanto que é mais ou menos do PL. 14,27 do PL. Então é uma dívida muito grande. Só que a gente tem que observar uma coisa. Quanto dessa dívida que ele tem que pagar no curto prazo, porque isso importa, ele podia ter 100 milhões, 100 bilhões nesse caso. Mas se fosse 100 bilhões dividido para 100 anos, então ia ser mais ou menos 1 milhão, né? 1 bilhão ao ano, por aí assim, alguma coisa assim. Então, se a dívida for grande, mas estiver bem distribuída por longos anos, aí a gente consegue relevar um pouquinho, tá? Então nós temos aqui, ó, fiz até essa planilhazinha, nós vamos utilizar direto agora para análise dos fundos. Aí temos que o fundo tem praticamente 1 bilhão arredondado aqui, né? Mas nós temos 1 bi e 880 mil, 1 bi 80 mil de passivo. E temos aqui, ó, 255 milhões, que é advindos de FII, não tem nenhum CRI, também nenhum LCI, que são os ativos mais líquidos aqui. A gente vai avaliar, na verdade, os ativos mais líquidos. Esses LCI às vezes não são tão líquidos assim. O CRI ele pode conseguir vender mais rápido. A renda fixa, né? Caixa ele tem 48 milhões e tem aqui também 11 milhões e 800 mil referente a parcelas que vai receber e 143 que é referente a outros, que nós não sabemos. Então eu trouxe esses valores aqui para a planilha, né? Para a gente poder ver quanto de ativo líquido ele tem. Eu puxei aqui, saiu. Quanto de ativo líquido ele tem e a soma de tudo isso dá 500 milhões 228 mil e 900. Então a gente trouxe aqui também o patrimônio líquido, né? 7 milhões 570 mil, que é esse patrimônio líquido. A gente podia reportar aqui 8 milhões, né? Só que 8 milhões aqui é o patrimônio menos a alavancagem. É o patrimônio com alavancagem, né? O líquido seria mesmo o que ele tem de patrimônio menos a alavancagem. Mais para baixo, ele deixa bem claro quais são as parcelas que ele tem a receber, que são os 11 milhões que já preenchemos aqui, né? Deixa eu ver. Parcelas a receber em 12 meses. 11,8 milhões. Deixa eu ver o que eu coloquei. Está em 155 milhões. Deixa eu dar uma olhadazinha aqui. 11,8 milhões. Deixa eu trocar. 11,8 milhões. Certo. Vamos avaliar aqui de novo, né, se está tudo certinho. Então 255. Está em 257. 255 milhões e 200 mil. 255 milhões e 200 mil. Tá. Deixa eu ver isso. CRI ele não tem. FII 255, 200 mil. CRI não tem. Perdão. CRI não tem. Caixa ele tem 48 mil e 48 milhões, 48 milhões e 400 mil. Certo? E as parcelas a receber. Então ele tem aqui um ativo líquido total de 315 milhões e 400 mil reais. Então isso aqui ele consegue ter aqui rápido, né? A gente vê que nos próximos 12 meses ele tem o 11,7 milhões. E depois a gente vai ver agora essa relação aqui, ó, que é quanto ele tem a pagar nesses próximos 12 meses. Então vamos lá, né? Então tem os ativos mais líquidos. Vamos só conferir de novo. Parcelas a pagar em até 12 meses dá 249 milhões e 600 mil. Vamos lá, 249 milhões e 600 mil. Para a gente poder fechar aqui. Pronto. Então, passivo total
1 bi 800 mil, 1 bi 800, 1 bi 80 milhão e 200 mil, certo? Agora vamos fazer os cálculos, tá? Então, a relação total do passivo total dividido pelos ativos que ele tem é 342%, ou seja, ele tem no total, tá? Com os ativos que ele tem agora em curto prazo, que ele pode vender para poder pagar esses ativos no curto prazo em relação à dívida total, a dívida está 342 vezes maior. Então, é como se os ativos eles conseguissem cobrir 0,29 da dívida total que o fundo tem, isso no curto prazo, se a gente fosse levar em consideração o passivo total de 1 bi. Então, tá? Então, se você multiplica aqui, por exemplo, por 3, né, que vai ser aqui, vai dar quase 90. Aí a quebrada aqui é os 42%. O passivo total, que ele tem aqui nos próximos 12 meses, que é praticamente 250 milhões, dividido pelos ativos líquidos que ele vai ter, é 3,3%. Então, se a gente dividir o que ele tem de dívida pelos ativos que ele tem já na mão para poder desfazer dessa dívida, a gente vê que o que ele consegue pagar é 1,26 vezes o que ele deve nesses próximos 12 meses. Então, para os próximos 12 meses o fundo está bem tranquilo, porque ele consegue pagar a dívida e ainda sobra um pouquinho, tá certo? E quando a gente pega aqui a alavancagem e divide pelo PL, a gente fica aqui com 14,27%. Então, a alavancagem total, tá? Não é desses 12 meses não, aqui é da total. Então, o fundo, apesar de ter uma dívida grande, tá até que tranquilo, né? A gente viu mais uma vez, passivo dividido 12 meses dividido pelos aqui tá pelos ativos líquidos, perdão. Aqui é 7, para passivo. Então, 79%. Agora sim, agora tá certo. Então, nós temos que o passivo líquido, né, dividido por ativo líquido total, então a dívida dele consome somente 79% de todo o ativo líquido que ele consegue prover. Então tá super tranquilo, porque essa conta aqui embaixo não muda, né? Então é 1,26 vezes que ele consegue pagar essa dívida aí nos próximos 12 meses. Então ele tá super tranquilo, né? Pelos próximos 12 meses a gente tá de boa. Agora depois, né, aí entra aqui essa dívida de 800 milhões. Eles projetam aqui uma redução de 8,4, né, do patrimônio líquido da alavancagem. Então sai aqui de 14,27 para 8,4. E a gente tem aqui como é que eles pretendem realizar essa desalavancagem. Mais para baixo temos aqui a carteira de ativo deles. O fundo está presente em 7 estados diferentes, são mais de 2 milhões de área bruta alocada. E o interessante do HGLG é isso aqui, ó, são os inquilinos deles, né? Sempre temos aqui A, AA e AAA. Tem um pouquinho de B e C, mas não corresponde a uma porcentagem grande da carteira. Ambos os dois juntos é 12% da carteira. Nós temos aqui também que a maioria dos contratos são típicos. Isso nos dá um vencimento menor, porém a gente consegue ter uma revisão maior dos contratos. E o indexador aqui é o IPCA. Fora isso, quero mostrar uma coisa a vocês aqui embaixo, que é em relação a criativo de Simões Filho. Eu acho que lá em cima vai ser melhor para poder... Aqui, ó. Hoje estava em cima, certinho. Aqui, sobre o ativo de Simões Filho. Tá? Por que está 99,9% concluído? Ó, ano passado, houve-se o rompimento dessa barreira aqui, nessa terra aqui, que acabou descendo para o pátio do galpão. Então, eles preferiram atrasar um pouquinho a entrega do galpão, mas realizar aqui uma contenção dessa terra para evitar que acontecessem mais acidentes ali. Então, atrasou um pouquinho essa entrega do galpão, mas nada demais. Tá? Então, é melhor a gente demorar para receber o galpão e receber ele de uma forma correta, certinho, arrumado, do que a gente receber logo e ter algum problema maior lá na frente. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, né? Falando aqui sobre a HGLG. Hoje também se iniciou o acompanhamento mensal do fundo. E espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar um like, um comentário. Se possível, se inscreva no canal para que a gente possa alcançar nossas metas aí. Por enquanto, a meta é de 100 inscritos, né? E vamos ver o caminho que Deus toma. Até a próxima.